Semana do dia 6 ao dia 12 de julho, uma outra semana meio em suspenso, sem grandes movimentos marcantes no céu, mas vamos começar a semana num aspecto bom de Vênus com Saturno. Temos uma fase cheia acontecendo, vai mudar o tema, tá, gente? Porque nós tivemos uma lua nova em casa 12 e esse assunto de pesar, perda, luto foi o que marcou os 15 dias passados, né, aqui no Brasil. Vamos ter uma fase cheia, nessa semana vai mudar o assunto, tá? Mas a semana basicamente vai manter com os aspectos da Lua. Tirando esse aspecto de Vênus com Saturno, nenhum outro, pensando no fator tradicional. E vocês viram que na semana passada também, né? Ficou uma semana meio em suspenso. E eu vi aqui alguns comentários no vídeo da semana passada, sobre a comparação com visão de outros astrólogos que diziam que essa semana que passou seria uma semana de guerra, de grandes tensões. Não foi exatamente o que nós vimos. Os assuntos da semana que passou foram os assuntos que já haviam sido iniciados em semanas anteriores e com muito menos tensão do que algumas outras semanas atrás, onde tínhamos toda a mídia voltada realmente para assunto de guerra, ali naquele movimento entre Israel e Irã, e que deu uma trégua. Mas essa semana ainda fica em suspense e até, gente, porque a dinâmica da semana é da Lua, e vocês vão perceber que muitos planetas estão em condição fora de curso, ficam o céu em suspenso mesmo. Mas me acompanhe até o final do vídeo aqui para você saber como tudo isso vai se desenrolar ao longo dos dias. E aproveite, se você não for inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever, ative as notificações, mesmo você que já está aqui bastante tempo, para não perder nada. Vou postar amanhã aquele vídeo sobre o Daimon pessoal ou o lote do espírito, para a gente falar mais sobre uma abordagem espiritualista da astrologia tradicional e entender o que esse Daimon pessoal como uma força invisível que está ali lembrando a alma do que ela precisa realizar nessa encarnação. Bom, se você puder curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, eu agradeço muito. Arrastar o comentário aí também para dar um like no vídeo, principalmente nos aparelhos móveis, agradeço muito. E se você quiser contribuir mais ainda com o canal e com seus conhecimentos, a gente tem uma seção de membros com 2 níveis, e ali é sempre uma abordagem técnica e sempre uma abordagem tradicional. Agora, cursos como cursos assim formatados e plano de aula mesmo, né, com sequência de conhecimento, é na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Vamos então à semana do dia 6 ao dia 12. Iniciamos a semana com a Lua transitando aqui em Escorpião e fora de curso. Quem acompanha os vídeos diários aqui do canal, falei na sexta-feira sobre essa condição. O último aspecto da Lua foi esse trígono aqui com o Sol em Câncer e depois ela fica fora de curso. Mas, gente, o que acontece no domingo é que antes da Lua ingressar em Sagitário, nós vamos ter um aspecto entre Vênus e Saturno. Citei também esse aspecto aqui na semana passada. Bom, Vênus ingressou em Gêmeos, não é um ponto onde ela tem força, mas o signo de Gêmeos é um signo mutável, é um signo do ar com calor, cria uma espécie de dinamismo para os temas de Vênus. Ela fica bem mais solta do que quando está aqui em touro no comando dos seus assuntos, mas é um signo fixo e um signo da Terra. Para os assuntos ligados à diversão e entretenimento, até que Vênus em Gêmeos é bem interessante, porque ela é bem descontraída, é uma indicação de muita descontração. Agora, para os assuntos já de manutenção das coisas no nível prático, não. Signo mutável com calor dispersa muito, desgasta muito. Então, por exemplo, os temas de prosperidade já podem estar relacionados a desperdícios, por exemplo. Mas o aspecto é entre Vênus e Saturno, só que tanto Saturno fica bem ruim, como ele está aqui num ponto de queda, como aqui em Áries, né, onde o Saturno está, é um ponto do detrimento de Vênus, e também Vênus não tem poder nenhum, como eu estava dizendo para vocês. Então, o sextil é um aspecto leve, nós não vamos sentir esse sextil com um grande aspecto assim de movimento de prosperidade, não é um tema de Saturno. Saturno bem lento, na semana que vem ele já vai virar a direção para o movimento retrógrado aqui no comecinho de Áries. E, enfim, é um aspecto de sextil que a natureza do aspecto em si é boa, mas as posições planetárias não são muito boas. Nós não vamos sentir, assim, um movimento no sentido de prosperidade, de acréscimo ou de melhoria de condições, tanto no sentido de amor, romance, criatividade, artes, estética e plano financeiro, tá? E como esse aspecto ele vai ser perfeito às 5h43 da madrugada do domingo,
contribui ainda mais para uma percepção menor dessa influência aqui, certo? Então, gente, é um aspecto meio minguado. Agora, a Vênus não se movimenta tão rapidamente, então, como ele vai acontecer às 5h43 na madrugada, até ali o meio da manhã, a gente ainda vai pegar um pouco dessa influência. Ela vai deixar o clima um pouco mais firme, assim, né, para as tendências ligadas ao assuntos de prosperidade, de alguma forma. Bom, pelo menos não é um clima do mau humor, não é um clima que instiga, aquela tensão, porque não vai o tema de Vênus não inclui isso. Também a natureza do aspecto é boa, mas sem grandes empolgações, hein, com esse aspecto. Agora, depois disso, a Lua vai ingressar em Sagitário, só que 19h06, então à noite do domingo. Então nós vamos passar o domingo, madrugada, manhã, tarde e ainda uma partezinha da noite com a Lua fora de curso, o que faz com que o domingo seja um dia para a rotina mesmo, tá, sem grandes movimentos e iniciativas. Se você tem assim, movimento de negócios para domingo de manhã, às vezes as pessoas quando querem adquirir coisas aproveitam domingo de manhã, mas esse domingo não está muito para isso, certo? Porque a Lua vai estar fora de curso e ainda num ponto de queda, então não tem favorecimento nenhum. Enfim, você vai precisar aí ter cautela para uns investimentos grandes e para grandes mudanças, grandes movimentos também eu não recomendo. Mantenha sua rotina, sem grandes ousadias. Quando a Lua ingressa em Sagitário, acrescenta mais calor, então a noite tende a ser mais movimentada, tanto pelo calor do fogo de Sagitário como pelo modo mutável. E logo que a Lua ingressa aqui no signo de Sagitário, que também é bem descontraído, já tem mais vivacidade, mais motivação e mais energia, vai ter esse trígono aqui com Saturno, tá? Bom, melhora um pouco, mesmo que o Saturno não melhore muito as condições dele ali onde a Lua está, o aspecto de trígono já é mais forte, é mais presente, mais percebido. E tem um clima de secura do fogo bem presente, como também de Saturno, né, que tem esse perfil da secura. Isso vai facilitando um pouco de uma instabilidade natural que seria do trânsito da Lua em Sagitário, como um signo mutável. Vai deixando bem firme. Bom, para início de atividades, um trígono é bom, mas levem em consideração que o Saturno está super lento, gente. Ele está bem lento, ele já vai virar direção retrógrada no dia 13 e está num ponto de queda. Então, mesmo que o aspecto seja bom, dada novamente as configurações dos planetas, não é exatamente assim aquele clima próspero, ótimo, assim, sabe, para grandes inícios, grandes coisas. O que você vai ganhar aqui é firmeza, solidez, manutenção das coisas. Então, se o que você estiver iniciando for algo que precisa disso, de solidez, né, de firmeza, sem ser parado, né, porque é uma configuração que envolve o Saturno em signo cardinal, a Lua no signo mutável, tem uma configuração assim firme, reta, né, vai bem reta. Agora, depois desse momento, que vai ser às 22h54, no domingo nós não temos novos aspectos e a Lua vai seguindo para a oposição com Vênus. A oposição será meia-noite e 37 da segunda, dia 7. Não é muito bom um aspecto de oposição entre Lua e Vênus de maneira geral, principalmente aqui nesses signos mutáveis, onde nenhum nem outro tem poder, vai criar um clima muito oscilante, que para iniciativas não é bom porque não mantém nada, né? É uma configuração de uma super instabilidade. E quando a Lua chegar a esse aspecto, ela ainda está pouco próxima, né, do trígono que teve com Saturno. Então, é uma configuração que eu não recomendo muito para início de atividades, que tenham como um enfoque a prosperidade, para o campo artístico, para dinheiro de maneira geral, tem que ter cautela, porque é um pouco exagerado e pode levar a desperdício, gastos excessivos ou mesmo a interesses gerais, assim, que surgem como rompantes, assim, não é aquele perfil, vamos pensar assim, de um desejo, um interesse, de uma satisfação que vem como algo importante. São coisas efêmeras, assim, né, muito rápidas. E o humor geral, ele fica assim instigado. Agora, a Vênus não é um planeta maléfico, é benéfico, então ele tem um perfil de empolgação excessiva. Ele é assim agitado, excessivo, mas no sentido bom, não é de uma característica adversa, né? É empolgação, sabe? Quando a gente tem aquele clima empolgado com alguma coisa boa, mas tudo muito rápido e nada mantenedor. Então, por isso que é legal ter cautela com esses temas que envolvam o campo estético, que envolva dinheiro de maneira geral, seja investimentos ou aquisições, que envolva o campo do amor, do romance, sentimentos, afetos, o plano criativo, a sensação mesmo, né, pegando o campo emocional.
Como vai ser meia-noite e 37, nós vamos sentir essa influência, no finalzinho da noite do domingo, meio misturada aqui com esse trígono com Saturno. Logo que a Lua passa pela oposição com Vênus, ela não tem novos aspectos. Ela vai ter um aspecto próximo que vai ser esse aqui com Mercúrio, mas vai ser um pouco mais lá para o final da tarde, o início da noite, na verdade. Então, nós vamos pegar um pouco dessa influência mesmo depois do aspecto perfeito, que é meia-noite e 37, ainda é presente no dia. E é ter cautela, eu penso, ainda com esses exageros. Conforme for chegando ali perto das 18 horas, vai ficando um pouco mais firme esse trígono entre a Lua e Mercúrio. Então, vai dissolvendo um pouco mais essa oposição. Ela está aqui ainda, mas a Lua já vai estar em 11 graus, né? E Vênus ficou lá em 3. Vai dissolvendo um pouco e a gente vai sentindo mais esse trígono entre Lua e Mercúrio. Vai ser perfeito às 18 horas, exatamente no horário de Brasília. Então, quando for já o começo da tarde, essa influência já está mais diminuída e vamos sentindo o acréscimo, o aumento. Bom, o Mercúrio está em Leão e ele vai acrescentar um pouco mais de firmeza. Em termos de natureza, o Mercúrio também é seco, assim como o Leão é. E aí isso vai ajudando a manter um pouco mais o passo firme das coisas, já tira toda a empolgação, né? Mas não que cria um clima mal-humorado, não. Além de ser um trígono do fogo, então a gente tem aqui um clima bem motivado, presente e vivo. Ele é bem vivo mesmo num campo mental. E se você precisar, por exemplo, se posicionar, marcar alguma coisa para apresentar, enfim, usar do seu poder de voz pode ser legal. Eh, Pode ser bem interessante, porque o Mercúrio em Leão ele tem essa configuração firme, né, bastante sólida para a questão de comunicação. Ele não é muito profundo para estudos, se você estiver pensando em estudos, assim, que dependam de mais profundidade, complexidade, de um processo mais analítico, não é. Mas até se ele dá força para a opinião, para a voz, e nesse ponto pode ser aí bem interessante para essas atividades. Assuntos comerciais, de alguma forma, também pode até se beneficiar de algum desse aspecto aqui que é mais fácil. Mas aí, gente, em seguida, mas bem em seguida mesmo, 29 minutos depois, a Lua vai chegar à quadratura a Marte. Então, olha, a Lua vem aqui, ó, do trígono e chega à quadratura a Marte, quase que simultaneamente, 18 horas e 18h29. E eu penso que esse perfil aqui já não tem favorecimento para início, nem um pouco. Evitem. Mas como o Mercúrio ele está em Leão e ele é bem vivo, motivado, energético, dá força para voz e opinião, já vai ficar um clima um pouco mais tenso, né? Ele fica um pouco nervosão. Geralmente os aspectos difíceis entre a Lua e Marte, ou mesmo a conjunção, instigam um pouco mais de competitividade, de temas mais nervosos, né? Mesmo que Marte aqui esteja no signo de Virgem, que tem frieza, mas olha, está próximo já do nó do sul, bem próximo, por sinal. Então, esse período aqui do início da noite da segunda, ele tende a ser um pouco agitado, um pouco nervoso, tá? A gente vai precisar aí ter uma certa cautela com os inícios. Eu não recomendo muito para iniciativas grandes, assim, iniciar negócios importantes como um projeto, né? Dado esse perfil, assim, que é muito forte, né? Com uma presença seca, né? Tanto a secura, ó, é seco, é seco, é seco. Essa secura, essa rispidez, ela marca um quadro um pouco mais tenso nessa sequência da quadratura. E Marte com nó do sul, né? Nó do sul, ele é maléfico, ele tem um perfil mais diminuidor das potências aqui de uma forma geral. Ruim, então, o início da noite da segunda. Bom, gente, o que acontece? A Lua passa por esse aspecto 18h29, em seguida ela fica fora de curso o restante da segunda, e na terça, de novo, é esse o dia que eu falei para vocês, inteirinho, terça-feira, dia 8, com a Lua fora de curso. A Lua ingressa em Capricórnio no dia 9 de julho, quarta-feira, às 5h54 da madrugada. Para inícios, a terça-feira não é adequada, então cautela. E à noite também, né, noite da segunda e a terça inteirinho, para inícios de grandes movimentos, grandes projetos, não é adequado, e até para mudanças, tá? Tenta não mudar nada assim muito radicalmente. E se você precisar marcar alguma coisa importante, na sua agenda, se for muito importante, eu recomendo marcar para um outro dia. E a Lua vai continuar transitando em Sagitário, à noite da segunda e durante a terça, né?
E o signo de Sagitário sendo o signo do fogo, em termos de ritmo, ele é bem movimentado, então vai acrescentar o fato de você ter uma lua no signo do fogo, sem aspecto nenhum, e a terça-feira pode ficar muito instável, agitada, um pouco apressada, uma tendência até um pouco mais competitiva, tudo muito fogo, assim. E sem aspecto, então a gente tem um clima na terça meio instável, tá? Para inícios, nem pensar. Não mantém nada aqui, tá, gente, que se inicia com a influência da lua fora de curso, vai ficar tudo muito agitado. Agora, a lua ingressa em Capricórnio, olha, já vem numa sequência de aspectos desafiadores. Mas o primeiro, até que alivia, ajuda muito aqui a Saturno, né? A lua acaba ajudando bastante. Ela tá num ponto do domicílio de Saturno e vai ajudar bem. Mas aí a lua em Capricórnio, já no ingresso da lua em Capricórnio, no dia 9 às 5h54, acalma muito o ritmo. É um signo cardinal, não tem uma tendência parada, né? Ele movimenta para o novo, tem um clima do movimento. Mas o Capricórnio é um signo da terra, é um signo frio, então já não tem mais essa agitação da terça. Terça-feira tende a ser um dia muito fora da caixinha, sujeito a algumas imprevisibilidades. As coisas ficam meio em suspenso, assim, né? E ingressando em Capricórnio, a lua já vai trazendo um pouco mais de calmaria, assim, né? Já não tem tanta agitação, a gente tem uma retidão um pouco mais organizada. A lua chega à quadratura com Saturno às 9h36, bem ali no meio da manhã da quarta-feira, dia 9. Bom, gente, e essa quadratura aqui de lua com Saturno é uma indicação de resistência, né. Bem, aqui é bem mesmo, porque o Saturno ele tá no ponto da queda e enxergando aqui o seu domicílio noturno com a ajuda da lua. Mas é uma quadratura, não recomendo para inícios e evitar, gente, a rispidez por exemplo, assim, se você estiver lidando com assuntos e surge um imprevisto, essa rigidez para o movimento, tá, gente, porque olha, a quadratura é um aspecto difícil, para início não é bom, mas no clima geral ela é muito rígida, ela é muito presa, assim, na configuração da retidão. E sim, por exemplo, para aplicar uma mudança pode ser muito difícil com esse perfil, fica bem ruim, tá. Então aí, olha, a quarta-feira é um dia chato, gente, porque a lua vem da quadratura com Saturno e ela vai se aplicar a uma oposição a Júpiter. E olha, aqui a lua dá uma mão para Saturno, e aqui é Júpiter quem vai dar a mão para a lua. Mas como a natureza dos aspectos, são desafiadoras, as naturezas são desafiadoras, é uma quadratura e uma oposição, para inícios não é bom, pois uma quadratura representa entraves no cotidiano mesmo, as objeções, problemas, enquanto a oposição é resistência mesmo, é um jogo de partes antagônicas, então não é um dia adequado para inícios. Depois da quadratura, então, vem a oposição às 18h59, e mesmo que agora Júpiter já se beneficiando bastante, né, do afastamento do Sol, o Sol está cada vez mais distante de Júpiter, e ele recebendo uma oposição, agora aqui a gente tem um prejuízo enorme para o plano da prosperidade. Aqui, se você estiver lidando com assuntos que dependam de proteção, reserva é um pouco melhor do que gastos, tá? Porque o Júpiter fica exaltado, ele dá um apoio para a Lua, só que a Lua está debilitada aqui no exílio, e aqui é o ponto também da queda de Júpiter. Olha, esse triângulo, ele é um triângulo de prejuízo, porque ainda Júpiter não se afastou tanto, assim, da quadratura com Saturno, né, tá em 6,50, Saturno tá em 1,55, então esse triângulo ele fica presente aqui durante a quarta-feira de uma forma marcante na ativação pela própria Lua, né. Primeiro ela chega à quadratura, depois a oposição e acaba ativando de novo essa quadratura. Então a quarta-feira tende a ser um dia ruim, tá, para os assuntos ligados a plano econômico, para os temas de prosperidade, confiança, assuntos jurídicos, mudanças, viagens, mundo aéreo e o mundo marítimo também, com um certo nível de tensão. E como chegamos aqui a partir de uma terça-feira com lua fora de curso, o jogo terça, quarta, esse período da semana, com uma tendência muito ruim de para fluir com os assuntos diários. Agora, é sempre a lua quem está dinamizando os aspectos. Como ela se movimenta rápido, nada disso dura muito, né? Porque aí depois a lua que ela passa pela oposição com Júpiter às 18h59, ela parte para o trígono com Marte, que já aparece aqui. Esse trígono vai acontecer no dia 10, na quinta-feira, às 7h11.
E olha, aqui ele já muda um quadro, mesmo que ainda esteja aparecendo aqui no orbe, né, a Lua na oposição com Júpiter, esse perfil ele já tende a ser mais produtivo. A Lua dá uma supermão para Marte enxergar aqui a exaltação, como estamos perto da fase cheia, a Lua está próxima do lote da fortuna, e aqui vamos criando um campo um pouco mais produtivo. Ele é bem legal mesmo para manutenção das suas estratégias e colocar a mão na massa mesmo, gente, tá? É um campo forte, né? Ele tem um perfil de força, determinação, de retidão. E aqui, se houver algum projeto para você dar início, ou se você já tiver dado início e estiver melhorando o seu projeto, né? Consertando, resolvendo, super legal. É um clima de força, né? Ele, tanto no sentido do clima geral, ele é firme, mantenedor, bem linear, como também no sentido de realização das coisas, ele é retilíneo, cumpre com o que for esperado. Então, se você tiver que realizar muitas coisas, vai conseguir realizar. Ele dá um passo constante, muito forte. E, assim, quando o Marte enxerga aqui um ponto onde ele tem exaltação, ele acrescenta um pouco mais de coragem também, né? É um perfil muito robusto da quinta-feira. Então, a gente vai amanhecer com essa influência e depois vem a fase cheia. Então, a Lua se afasta do trígono com Marte. Quando for 17h37, a Lua chega aqui à oposição com o Sol. Nesse momento, então, de fase cheia, nós temos aqui a Lua em Capricórnio, o Sol em Câncer e o Sol num ponto onde a Lua tem poder, mas a Lua não ajuda muito o Sol, só que a fase cheia é um ponto máximo da visibilidade da Lua. E ocorre num signo de Capricórnio com a Lua em um ponto de debilidade. Mas ela vem de um trígono com Marte, chega à oposição com o Sol e depois ela vai ficar fora de curso. Então, olha, gente, se não tem nada assim de muito novo e forte com esse perfil, me parece muito bem da manutenção dos assuntos. Como desloca o Sol lá para a casa 7, que é uma casa de ambiente internacional, e o Sol acaba ficando bem prejudicado tanto pela fase da Lua como pela falta de poder, ele não tem poder nenhum, peregrina aqui em Câncer, e nem a Lua acaba ajudando muito o Sol. Então, em termos de figuras líderes internacionais, aqui a gente tem um pouco mais de tema, né, no assunto cotidiano. Como eu falei para vocês, muda o clima, porque a casa 12, que foi a casa ativa em termos de tema na lua nova, tinha aquele tema de pesar, tristeza, dor, luto, né, e tal. E aqui já desloca a atenção para o eixo casa 1, que envolve o povo, né, nosso país, e a casa 7 é um ambiente internacional. Pode ser que tenha alguma polêmica aí envolvendo essas questões da visão do Brasil por algum país, internacionalmente dizendo. E no âmbito, nessas questões ligadas à questão de economia mesmo, ao assunto da economia, porque o Sol, ó, tem domínio na 8ª casa, que é a casa da economia de outros países, né, dos assuntos relacionados aos outros países no âmbito financeiro. E como é uma oposição, pode ser que tenha essa polêmica, novamente envolvendo, pode ser questões de taxações, esse plano relacionado à economia, valores de moedas, e assim. É um tema que vem para esse momento. E como a Lua fica fora de curso depois, ela não leva para nada muito novo. Então, a impressão que eu tenho é que esses 15 dias vão ser 15 dias de assuntos que a gente já conhece, né? E que não avançam para nada muito novo, ficam perdidos aí nesses 15 dias, né? Vão sendo os temas mais fortes do período. Mas a Lua está angular. Ela só está muito fraca, né, num ponto onde ela está, que é um ponto de detrimento. Então, para a figura e imagem, assim, de país, pensando em contexto geral, não é muito bom. Como também o Sol, lá do outro lado, não tem muita força. Agora, o ascendente aqui é Capricórnio, e o regente do ascendente é Saturno. E quando a gente tiver essa alunação aqui, né, esse momento de fase cheia, Saturno está fora de curso, porque passou pelo sextil, a quadratura com Júpiter também já passou e ele não tem nenhum novo aspecto, então ele está fora de curso e muito lento, já se preparando para virar direção para o movimento retrógrado no dia 13. Então, olha, são 15 dias muito mais do mesmo, mesmas coisas girando, assuntos que a gente já conhece, né? Que já tem, vão girar, olha, o regente do ascendente aqui por quadrantes, ele entra na casa 3 ainda, então é essa dinâmica de mídia, né, notícias, polêmicas, essas coisas que nós vamos ter aqui durante esse período, gente, não tem nada muito novo aqui fluindo, e principalmente com Saturno fora de curso em condições que não avançam para nada diferente, né,
Então é o que a gente tem. A Lua fica fora de curso, o Saturno já está fora de curso, são 15 dias das mesmas coisas girando, as mesmas chatices, né. Saturno na queda, as mesmas coisas ruins, né, assim, desafiadoras que a gente está vivenciando continuam aí na pauta das mídias. Bom, aí a Lua fica fora de curso, então a Lua cheia acontece 17h37, depois o restante da quinta Lua fora de curso, ela ingressa em Aquário às 14h21. Aquário tem um pouco de calor, é um signo do ar, acrescenta um pouco mais de movimento. É a melhor fase da semana, tá, gente? Porque olha, aí a sequência de aspectos da Lua vai ser boa. O primeiro aspecto é com Saturno, 17h55 é um aspecto de 60 graus. Facilita bastante para Saturno, né? Quem vai enxergar aqui um ponto onde ele tem o domicílio dele. Mas é um perfil, assim, que eu penso que ele não é rápido, tá, gente, não vai acrescentar muito movimento em termos de agitação cotidiana, mas pelo menos, assim, para assuntos do plano intelectual, processo da mente e estudos até um pouco maiores é bom. É leve, né, o aspecto. Vai acontecer às 17h55, a Lua ingressa em Aquário 14h21, 17h55 ela chega a esse aspecto. A sexta-feira vem com a manhã inteira, com a Lua fora de curso, é só no meio da tarde que ela ingressa em Aquário, então a gente vai ter uma mudança de clima do período da manhã da sexta para a tarde em diante. Porque durante a manhã a Lua estará aqui em Capricórnio, e quando a Lua está aqui no ponto de Capricórnio, ela tende a ser um pouco mais organizada, centrada, né, e tal. E quando ingressa em Aquário, perde um pouco dessa retidão, porque o Aquário já tem umidade, mas vai entrar num campo um pouco mais intelectual, né, mas pelo menos acrescenta um pouquinho mais de calor. Não é uma mudança, assim, radical, mas muda um pouquinho a tônica, como vocês vão ver, tá. Agora, depois que a Lua passa pelo sextil com Saturno na sexta, sem novos aspectos na sexta, mas no sábado ela vai ter um trígono com Vênus 6h07 da manhã. Então, o legal é que a sexta, depois das 17h55, vem com esse aumento da influência do aspecto bom com Vênus durante o restante, a noite, né? E a madrugada. Olha, é muito bom, é um aspecto que vai dinamizando bastante descontração. Ele movimenta um clima leve também, fácil de levar para os assuntos artísticos, estéticos, é legal para abrir de caminhos, né, ver novos horizontes, pesquisar as coisas, para se divertir também. Mas vai ser de manhã, né, gente, 6h07. E depois disso, a gente tem a Lua chegando uma oposição com Mercúrio, que vai ser o aspecto final da semana. Mas, pelo menos a sexta-noite e o sábado na madrugada e comecinho da manhã vem muito bons. Aqui dá para experimentar algumas coisas no sentido financeiro, no sentido de aquisição também, gente, vai ficando um pouco melhor, para diversão, é um clima bom, tá. Mas então, como eu disse para vocês, aí a Lua vai chegar à oposição com Mercúrio às 16h45 do sábado, tá? E aí, quando a Lua chega aqui a essa oposição, para o assunto relacionado à comunicação já não é muito legal. Olha, ele é bem argumentativo, então não é muito bom para se colocar diante das situações se você tiver alguma opinião muito firme e divergente do restante, porque pode gerar um ponto conflituoso. E para assuntos comerciais, trânsito geral das coisas, também não é muito bom. Talvez ele não seja agressivo e tenso, assim, no contexto do mundo, mas principalmente para as coisas básicas e coisas técnicas, assuntos eletrônicos, reparos técnicos, bem ruim a influência. E assim a gente vai terminar essa semana, gente. E depois que a Lua passa por esse aspecto, ela vai ficar fora de curso de novo. Então nós iniciamos a semana com a Lua fora de curso e vamos finalizar a semana com a Lua fora de curso, porque ela está em Aquário, não tem nada em Sagitário, não tem nada em Libra, em Leão tem Mercúrio, ela está passando o último aspecto aqui, com Vênus em Gêmeos ela já passou, e com Saturno em Áries também já, então ela vai ficar fora de curso. E aí nós vamos finalizar a semana desde as 16h45 do sábado até o restante do dia com a Lua fora de curso. Para início já não é legal. Bom, gente, vocês viram então que é uma semana, que nós não temos uma configuração muito potente, mas entre terça e quarta o clima fica ruim, seja para inícios ou clima geral, ele fica bem ruim. Eu recomendo vocês não iniciarem nada. O melhorzinho da semana vai ser a sexta-feira, que aí a Lua ingressa em Aquário, passa pelo sextil com Saturno, pelo trígono com Vênus, uma semana bem chata. Mas olha, gente, o que eu falei para vocês.
Marte está aqui, ó, no 14 de Virgem. Ele recebeu já o sextil do Sol, o Sol já está se afastando. Ele aplicou um sextil a Júpiter e já está se afastando. Então, é tudo um aspecto separativo, né? Vênus também passou do sextil com o Mercúrio, passou aqui do sextil com Saturno. Então, o Sol passou de Júpiter. Então, assim, tirando os aspectos da Lua, todos os planetas ficam fora de curso, então é só a Lua quem está dinamizando o movimento no céu. Os planetas estão todos fora de curso aqui, só com aspectos separativos. E essa dinâmica do céu não leva as coisas para muito movimento novo. A gente viu essa marca na Lua cheia aqui, e como a Lua se movimenta muito rápido, ela não tem força para manter todos os aspectos durante todos os dias da semana. Então, esse clima que vai oscilando, ele é dinamizado só pelo movimento da Lua. Quando isso acontece, como a Lua, Mercúrio e Vênus são astros que ficam abaixo do Sol, na teoria das esferas, são coisas muito próximas de dia a dia que acontecem, né? Nada muito grandioso em termos assim de eventos marcantes do mundo, tem força, porque são os planetas depois do Sol, Marte, Júpiter e Saturno, que dinamizam esses movimentos mais marcantes do mundo global. Agora, como a gente tem tensões entre terça e quarta, dinamizadas pela Lua, quando a Lua passar por Capricórnio, ali ela dinamiza alguns aspectos de tensão, então pode ter continuidade dos assuntos do mundo em termos de tensão que já se iniciaram anteriormente, né. Bom, gente, é uma outra semana mais do mesmo, né, como vocês viram, como a gente pode perceber. Agora a semana que vem já tem o Saturno virando a direção, já vai acrescentar um pouco mais de tensão aí em alguns momentos, né, e vamos acompanhando como tudo vai se desenrolando, tá. E não esqueça de deixar o seu comentário. Se você não tiver nada para falar, me deixa só uma figurinha com joinha, com oizinho ali, já me ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu sei que o grande público prefere quando o bicho tá pegando, porque eu percebo pelos títulos dos vídeos, quando eu coloco "o bicho tá pegando", se a coisa tá feia, tem muito mais visualização o vídeo, corre muito mais do que quando a semana tá mais ou menos, mas eu não sou do tipo que coloca aqui grandes títulos, né, para criar polêmicas. A gente vai analisando com uma visão mais realista aqui de astrologia tradicional. E é isso que temos para essa semana. Uma ótima semana para vocês, me acompanhem amanhã no vídeo sobre o Daimon pessoal. Até segunda, até mais.